Aos 82 anos, eu aprendi muita coisa sobre a vida. Mas tem uma decisão da qual eu realmente me arrependo: ter me mudado para um asilo. Na época, parecia a escolha certa. Minha família me encorajou, prometendo que eu teria todo o cuidado e conforto que precisava. Eu acreditei neles. Mas, assim que cheguei lá, percebi que a realidade era bem diferente do que eu havia imaginado. Se você está assistindo esse vídeo, talvez já esteja considerando essa possibilidade, seja para você ou para alguém da sua família. Pode parecer uma decisão segura ou algo que vai tornar a vida mais fácil. Mas antes de dar esse passo, eu gostaria de compartilhar com você 6 coisas que eu gostaria que tivessem me contado antes de me mudar para um asilo. Porque a verdade é que morar num lugar assim não se resume a conforto ou praticidade. E uma vez lá dentro, sair de lá não é tão simples quanto parece. Fica comigo até o fim, porque alguns desses aprendizados podem te surpreender. E se você conhece alguém que esteja pensando em ir para um asilo, esse vídeo pode ser justamente o alerta que a pessoa precisa antes de tomar uma decisão que muda toda a vida. Arrependimento 1. Perder a minha independência. O maior choque depois de me mudar para o asilo não foi o quarto pequeno, os horários fixos das refeições ou os rostos desconhecidos. Foi perceber que eu tinha perdido o controle sobre minha própria vida. Antes, mesmo com minhas limitações, eu tinha minhas rotinas. Decidia a hora de acordar, quando comer, o que fazer no meu dia. Podia dar uma caminhada quando quisesse, preparar minha comida ou simplesmente ficar quieto na minha cadeira preferida, com um livro nas mãos. Dentro do asilo, eu logo entendi. Meu tempo já não era mais meu. Tudo funciona conforme uma agenda imposta. O café da manhã tem hora certa, mesmo que você não esteja com fome. As luzes se apagam num determinado horário, queira você dormir ou não. Quer sair para tomar um ar? Precisa pedir permissão, e só vai quando alguém estiver disponível para te acompanhar. Coisas simples como escolher o que comer ou o que vestir passam a parecer privilégios e não direitos básicos. Lembro da minha primeira semana. Acordei numa cama que não era minha. Sentei, me espreguicei e estiquei o braço procurando o livro que eu estava lendo antes da mudança. Olhei ao redor e ali caiu a ficha. Aquela não era minha casa. Meus livros, minha poltrona, os pequenos objetos que carregavam minhas memórias, tudo havia ficado para trás. No lugar, paredes frias, uma cama impessoal e uma sensação de vazio difícil de descrever. A parte mais dura, perceber que uma vez que você entrega sua independência, recuperá-la é quase impossível. Você se adapta, porque precisa. Para de questionar o cardápio, deixa de pedir para sair, se molda ao sistema e, sem perceber, começa a perder a si mesmo. Se você está pensando em ir para um asilo, se pergunte: você está preparado para abrir mão das pequenas liberdades que fazem a vida ser sua? Porque, uma vez que elas se vão, a saudade delas dói mais do que você imagina. Arrependimento 2. Me sentir esquecido. Uma das verdades mais difíceis de aceitar é que depois que você entra num asilo, o mundo lá fora continua girando, sem você. No começo, minha família prometeu que me visitaria sempre. E, de fato, nos primeiros meses vinham com frequência. Minha filha aparecia toda semana, os netos aos fins de semana. Por um tempo, eu ainda me sentia parte da vida deles. Mas, com o tempo, as visitas começaram a rarear. Minha filha passou a ligar em vez de vir. Meus netos ficaram ocupados com escola, trabalho. Nos feriados, todo mundo prometia aparecer. Mas sempre surgia um imprevisto. De repente, eu me via sentado sozinho na sala comum, olhando para a porta, torcendo para que aquele fosse o dia em que alguém se lembraria de mim. Não é que minha família tenha deixado de me amar. É que a vida lá fora é cheia de compromissos e é fácil esquecer quem ficou distante. As pessoas acham que está tudo bem, que você está se adaptando, que não precisa de tanta atenção. Mas a verdade é que, quanto mais o tempo passa, mais fácil fica esquecer que ainda precisamos ser lembrados. Lembro de uma noite em que peguei o telefone na mão, pensando em ligar para meu filho.
mas desisti. Não queria ser um incômodo, não queria parecer carente, e foi ali que caiu a ficha. Essa era a minha vida agora, esperar que alguém se lembrasse de mim. Se você está considerando se mudar para um asilo, pergunte a si mesmo: você está preparado para a solidão? Por quê? Mesmo com todo o amor da família, quando se está fora de vista, é muito fácil ser esquecido. Se você está me ouvindo até aqui, deixe um comentário só para eu saber que você está aí. E se ainda não segue o canal, que tal se inscrever e ativar o sininho? Assim você não perde os próximos vídeos com reflexões que podem te ajudar a tomar boas decisões. Agora, vamos em frente. Arrependimento 3. Perder o sentido da vida. Quando fui para o asilo, achei que estava só mudando de endereço. Mas, na prática, eu também estava perdendo o propósito de viver. Na minha casa, eu tinha funções. Tinha minha hortinha, minha cafeteira, minha baguncinha organizada. Cada dia tinha pequenas tarefas. Regar as plantas, fazer o café, arrumar a cama, coisas simples, mas que me faziam levantar da cama com vontade. No asilo, tudo isso sumiu. As refeições eram feitas por outros, a limpeza também. As plantas não eram minhas, as rotinas não me pertenciam. No começo pensei, vai ser bom descansar, parar com as obrigações. Mas, depois de algumas semanas, percebi um vazio imenso. Os dias se arrastavam. Via nos olhos de outros moradores. Pessoas que antes eram ativas, agora passavam os dias sentadas, olhando para o nada. Tinha um senhor chamado Jorge, 84 anos. Carpinteiro a vida inteira. Em casa, vivia consertando coisas, criando projetos no quintal. Ali, no asilo, não havia ferramenta, nem madeira, nem espaço para construir nada. Aos poucos, ele foi se apagando. As mãos, antes firmes e habilidosas, agora ficavam paradas no colo. Me sinto inútil, ele me disse um dia. E eu sabia exatamente o que ele estava sentindo. Quando você deixa de ter algo para cuidar, algo para se dedicar, a vida começa a perder o sabor. O corpo desacelera, a mente também. E você se transforma apenas em mais um nome na lista de moradores. Se você está cogitando morar num asilo, pense: o que ainda te dá sentido? Porque encontrar propósito dentro de um lugar assim exige um esforço enorme e constante. Arrependimento 4. Minha saúde piorou mais rápido do que eu esperava. Antes de me mudar, eu estava até bem para a minha idade. Não corria maratona, mas fazia minhas coisas. Andava, cozinhava, me virava bem. Tinha meus rituais: fazer compras, alongar de manhã, andar pela casa para manter as pernas fortes. Mas depois que me mudei, no começo, parecia só um descanso. A comida vinha pronta. Eu não precisava levantar para nada. Era só apertar um botão e alguém vinha ajudar. Mas sem perceber, eu comecei a enfraquecer. Andava menos. As pernas ficaram duras. Me sentava mais do que me movimentava. Logo, levantar da cadeira passou a ser um esforço. Vi isso acontecer com outros também. Gente que entrou caminhando, logo estava em cadeira de rodas. Independentes, que agora precisavam de ajuda até para escovar os dentes. A verdade é que, quanto mais ajuda você recebe, mais você perde a capacidade de fazer por conta própria. Lembro da Alice, vizinha de quarto. Entrou animada, dizendo que não ia se entregar à idade. Caminhava todo dia, mas, com o tempo, começou a andar menos. Depois veio o andador. Depois, a cadeira de rodas. Não sei quando aconteceu, mas parece que envelheci 10 anos em poucos meses, ela me disse. E eu entendi, porque quando você para de usar o corpo, começa a perdê-lo. Num lugar onde tudo é feito para facilitar, a gente esquece que o esforço também é essencial. Se eu soubesse o quanto enfraqueceria rápido, teria lutado mais para continuar ativo. Se você pensa em ir para um asilo, pergunte-se: você vai conseguir manter seu corpo forte num lugar que te convida a parar? Se essa conversa faz sentido para você, não se esqueça de seguir o canal. Arrependimento 5. Perder a privacidade. Essa é uma daquelas coisas que a gente só percebe depois que perde. Na minha casa, eu tinha meus espaços. Meu quarto era meu refúgio. Podia fechar a porta, ficar em silêncio, colocar minha música,
chorar se quisesse. Tinha meu banheiro, meu ritmo, minha intimidade. No asilo, tudo mudou. O quarto passou a ser compartilhado. No começo, foi com um senhor simpático. Mas depois, mudaram os companheiros várias vezes. E cada um tinha seus hábitos, seus barulhos, suas manias. Não existe mais se trancar e ficar em paz. As portas não trancam por segurança. Entram no quarto sem bater, seja para checar remédio, seja para ver se está tudo bem. Mesmo quando você só quer ficar quieto, sempre tem alguém observando. O banheiro é coletivo. Às vezes você precisa esperar. Outras vezes, alguém entra enquanto você está lá. Lembro de uma noite em que acordei angustiado, quis ficar sozinho no escuro, respirando fundo. Minutos depois, uma cuidadora entrou para checar minha pressão, com a luz acesa e um bom dia, animado demais para aquele momento. A privacidade se foi, e com ela foi embora o espaço que eu tinha para processar as coisas no meu tempo. Talvez isso não pareça tão importante para quem está do lado de fora, mas para quem vive isso todo dia, não poder simplesmente estar só com seus pensamentos, com suas memórias, com sua dor, é um tipo de sofrimento silencioso. Se você valoriza sua privacidade, sua liberdade de estar consigo mesmo, pense bem antes de abrir mão disso. Arrependimento 6. Descobrir que sair do asilo é mais difícil do que entrar. Quando decidi me mudar para o asilo, achei que seria temporário. Se não der certo, eu volto, pensei. Mas o que ninguém me contou, e o que eu só descobri tarde demais, é que voltar atrás quase nunca é simples. Primeiro, tem a questão da estrutura. Minha antiga casa já não estava mais do jeito que deixei. Minha filha havia transformado meu quarto em escritório. Alguns móveis foram doados, outros guardados na garagem. Depois, vem o lado emocional da família. Eles se acostumaram com a ideia de que agora eu estava bem cuidado. Achavam que era melhor para mim. E, sem querer, começaram a me tratar como alguém que não conseguia mais viver sozinho. Quando falei sobre voltar para casa, ouvi frases como: "Pai, lá você vai ficar muito sozinho. Mas aqui você tem tudo o que precisa. Por que sair? Você não acha perigoso viver sozinho agora?" Percebi que, aos olhos deles, eu já não era mais capaz. E que tentar retomar minha antiga vida parecia para eles um risco desnecessário. Além disso, tem o lado financeiro. A aposentadoria já estava comprometida com os custos do asilo. Reorganizar tudo para voltar exigiria reformas, adaptações e dinheiro que eu já não tinha. Ou seja, entrar num asilo foi uma decisão relativamente simples, mas sair dele se tornou quase impossível. Fiquei com a sensação de ter cruzado uma ponte sem volta. E essa foi, talvez, a parte mais amarga de tudo. Uma escolha sem volta? Hoje, aos 82, sigo aqui e faço o meu melhor para encontrar beleza nas pequenas coisas. Uma conversa no corredor, um pôr do sol visto pela janela, o cheiro do café vindo da cozinha. Mas, se eu pudesse voltar no tempo, teria buscado outras alternativas antes de vir para cá. Teria lutado um pouco mais para manter minha independência. Teria pedido ajuda sem abrir mão de tudo. Porque, no fim das contas, a gente precisa de cuidado, sim, mas também precisa de liberdade, de sentido, de dignidade. Se você está pensando em morar num asilo, ou se conhece alguém nessa situação, leve em conta esses 6 arrependimentos. Perder a independência, se sentir esquecido, perder o sentido da vida, ver sua saúde se deteriorar mais rápido, perder a privacidade, descobrir que sair é mais difícil do que entrar. Isso não quer dizer que todo asilo seja ruim. Alguns oferecem bons cuidados, têm profissionais dedicados, mas não tome essa decisão achando que é só mais uma mudança de endereço, porque não é. É uma escolha que mexe com tudo, com a sua autonomia, com seus vínculos, com sua identidade. A vida é feita de decisões. Algumas podemos corrigir, outras só nos resta conviver com elas. Por isso, pense com carinho, com calma e com verdade, antes de decidir por um caminho sem volta. Até uma próxima. Ou melhor, te vejo no próximo vídeo.